Como a tensão de saída de uma fonte de notebook fica estabilizada, não variando mais que 1 ou 2%? Como funciona o divisor de tensão que aciona o circuito integrado amplificador de erro? Como interpretar de forma simples o amplificador de erro e o acoplador óptico? Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Marque o sininho para receber o aviso sempre que eu postar novos vídeos. E não se esqueça de assistir aos 2 vídeos anteriores desta série de 4, onde uso esse esquema elétrico de um conversor DC-DC que alimenta a maioria dos notebooks atuais. Assistir aos vídeos te dará a compreensão detalhada de tudo que será visto hoje. No vídeo de hoje, você vai matar todas suas dúvidas referente à realimentação negativa e controle de estabilização de um conversor DC-DC, tornando-se um expert em fonte de notebooks e melhorando por demais sua produtividade. E claro, ganhando muito mais com isso. Este conversor DC apresentado no esquema tem uma tensão de saída única, que deverá ficar estabilizada em 19 volts com variação entre 1 a 2% no máximo, que significa variar de 18,5 volts a 19,5 volts. Como a fonte mantém a tensão estabilizada? Uma amostra da tensão de saída é enviada até o circuito oscilador que está no primário desta mesma fonte e este excitará o transistor MOSFET, que vai produzir as variações que serão induzidas no secundário. Se você não assistiu ao primeiro vídeo desta série, volte lá para entender isso. No meio do caminho haverá o amplificador de erro, que, como o nome já diz, irá amplificar qualquer erro na tensão de saída da fonte para mantê-la estabilizada. O outro detalhe também interessante é que essa amplificação do erro da tensão de saída não poderá ser levada diretamente ao integrado oscilador. Não está lembrado? Veja o vídeo 2 dessa série. Mas passar por um acoplador óptico que visa isolar o primário que está ligado à rede elétrica, área chamada de ROT, para um secundário completamente isolado da rede, área chamada de COO. O grande problema dos técnicos, que no início da minha carreira era também meu, é que usar a escala ômica somente vai atrasar a conclusão do defeito, e principalmente nesta área, que é um circuito de amplificação. Veja isso na série de 4 vídeos sobre o transistor. Ok? Fica muito difícil de analisar se você realmente não dominar as técnicas envolvendo amplificação. Mas Mário, não é apenas um circuito de acoplamento? Não dá para medir as peças? Sim, dá, mas medir onde? Começar pelo quê? São dezenas de componentes e principalmente o circuito integrado amplificador de erro. É muito difícil de concluir algo somente pela escala ômica. O que você tem que entender é que o processo do uso da escala ômica nunca te trará certeza de nada e nos leva a uma conclusão interessante. Pare agora de assistir aos meus vídeos. Se você deseja fazer uma mescla entre a escala ômica e as técnicas de polarização, você não poderá ficar entre esses 2 mundos. Em 1995, um dos meus alunos, que era técnico e já tinha uma experiência de anos na bancada, começou a estudar conosco e durante todo o estudo que fez, sempre dizia que o ensino era muito bom, mas a escala ômica o salvava muito. Até concordei com ele que salvava muito, mas que não levaria à compreensão do que estava fazendo.
Os módulos foram passando e eu notava que ele ficava amarrado na técnica da escala ômica e nunca conseguia ultrapassar um limiar de raciocínio lógico, que nada mais é que aquele insight, aquela metanoia ou mudança de mente. Os alunos da CTA, na sexta aula do módulo 1, cerca de um mês de treinamento aproximadamente, já conseguem fazer uma mudança radical em seus conceitos de assimilação, utilizando o raciocínio lógico e deixando de lado, abandonando os procedimentos decorados ou robotizados. Ao estudar conosco, se você insistir em usar a escala ômica, você vai ficar entre a cruz e a espada, tentando usar a lógica de funcionamento do circuito, mas tendo a dor de cabeça por não desistir de usar a escala ômica. Se libertar daquele método ineficaz é a grande sacada da minha metodologia. Vai permitir que teu cérebro faça as ligações neurais necessárias para você ultrapassar este limiar de raciocínio lógico. Mas, Mário, o que é esse limiar de raciocínio lógico? Nunca ouvi falar disso. Realmente creio que não, pois é uma observação ou constatação do que fazemos na escola CTA, que trabalha fundamentalmente com a performance lógica dos alunos. E pelo que sabemos, as outras instituições de ensino trabalham no processo de conteúdo, na maioria das vezes decorado. Mas, Mário, assistir vídeos de treinamento não me leva a ultrapassar esse limiar de raciocínio lógico. Pode até ocorrer, mas é uma coisa raríssima e não depende do vídeo que você assistiu, e sim da forma como você pensa na vida ou na resolução de problemas. Mas, Mário, esse papo tá parecendo coisa de psicólogo. E não dá para separar procedimentos técnicos de uma forma de pensar em relação a tudo. Você se pergunta constantemente por que as coisas são como são? Ou você simplesmente aceita tudo e segue a vida? A forma como sua mente trabalha vai te levar a um desenvolvimento de raciocínio fantástico, ou simplesmente não. Mas, Mário, isso está até me dando medo. Para quem está na área de eletrônica e quer realmente entender o que está fazendo, a palavra medo não deveria fazer parte do seu cotidiano. Mas é exatamente isso que a escala ômica te leva a ter. Medo e mais medo. Estudando conosco, esse medo vai aos poucos sendo pulverizado e dando lugar a uma incrível segurança, convicção e certeza que realmente se tornará um analista de defeitos ou projetista do mais alto nível e nunca mais terá que mentir dizendo que trocou uma peça cara para justificar o preço cobrado pelo serviço. Isso me fez lembrar que em 1983, em minha assistência técnica, quando eu já tinha descoberto a lógica do funcionamento do transistor, o que me trouxe um enorme prazer em trabalhar na área, um cliente, olhando um orçamento de um aparelho, viu o seguinte: peças R$5, serviço R$150. Daí ele perguntou: nossa, o que você colocou no meu aparelho? E daí eu disse de bate-pronto: 10 anos de muito estudo e dedicação. Ele ficou perplexo e disse: não precisa ficar nervoso. E emendei: fique em paz, não estou nervoso. Mas é pura verdade o que eu disse, pois comecei a estudar eletrônica aos 13 anos e hoje tenho 23 anos. A convicção que você sabe o que está fazendo te leva a valorizar o seu próprio serviço. Poderia ficar aqui falando de dezenas e dezenas de alunos que atingiram um patamar de análise fantástico e não tem medo ou vergonha de cobrar por um serviço de qualidade, principalmente em uma área como essa, do controle e estabilização da fonte,
que exige uma base fantástica e que nossos alunos, no final do módulo 2, já dominam com muita propriedade. Mas, Mário, eu li nos comentários de um dos seus vídeos um cara falando que essa tal de eletrônica analógica já era. E ele tinha pena dos que caem nessa lábia e chamou isso de golpe. E cai quem quer. Veja a situação que alguns técnicos se colocam. A falta de base em eletrônica, como o domínio em análise de defeitos, leva alguns a concluírem que tudo se resume à troca de placas ou componentes por macete ou tentativa e erro. Toda a base da eletrônica está calcada na lógica elétrica do funcionamento do resistor no circuito, e isso deu origem à válvula e depois ao resistor de transferência ou transference resistor, nosso tão conhecido transistor. Também é uma pena que o ensino convencional separe a elétrica da eletrônica, pois a base da última está amarrada totalmente à primeira. Enfim, conceitos errados nos levam a perder oportunidades, seja de aprender novas tecnologias ou ganhar muito mais dinheiro. Agora eu vou te mostrar o porquê você deve abandonar a escala ômica de uma vez por todas. Tá preparado? Vamos fazer a contagem dos componentes dessa fonte, mas naquele esquema geral. Se você contar, vai descobrir que são em torno de 60 componentes. E quantos componentes fazem parte da área da estabilização? Especificamente isso aqui. Eu te ajudo, são apenas 10. Ótimo! São poucos os componentes, apenas 10. E não levaria muito tempo para você medi-los em escala ômica, concorda comigo? Mas o primeiro grande problema seria saber se o defeito está realmente nesta área específica. E como você faria isso? E o segundo problema é que mesmo que o defeito estivesse nessa área que tem apenas 10 componentes, você conseguiria medir os resistores com escala ômica de uma forma segura, entre aspas. Por que digo segura? Porque o terceiro problema é que você teria que levantar os componentes da placa para medi-los. E esses resistores normalmente são do tipo SMD, ou seja, além de serem minúsculos e você precisar de técnicas e habilidades específicas para retirá-los, piora o cenário, porque os SMDs, além da solda, têm uma cola que os prendem na placa. E eu te pergunto, será que não correrá um grande risco de danificar a placa por alguma imperícia? Ah, Mário, mas eu tenho bastante perícia nisso. Tudo bem, mas o ponto principal não é esse. Você até pode fazer tudo certinho, mas e depois? E como medir com certeza os capacitores, o integrado amplificador de erro e o acoplador óptico? A escala ômica é um método pouquíssimo eficaz, pessoal. Abandone ela de uma vez por todas. Enfim, somente tendo uma base forte, com o estudo das proporções das quedas de tensões em resistores, levando a concluir de uma forma rápida qual deve ser a tensão de pontos específicos, e isso sem que haja indicação no esquema, é que o levará a uma análise de defeitos com lógica, medindo as tensões e concluindo o que está certo ou errado. E isso sem necessidade de levantar componentes do circuito. Então vamos ao que realmente interessa, que é a análise do divisor de tensão que leva 2,5 volts ao integrado amplificador de erro e esse ao acoplador óptico, finalmente enviando a realimentação negativa ao circuito gerador PWM, que por sua vez acionará o nosso MOSFET. Vamos lá então no nosso circuito de estabilização da tensão da fonte. Veja que aqui
é o primário do transformador e aqui nós temos a ligação do MOSFET. Aqui a entrada da tensão que varia de 150 volts DC a 320 volts DC. Vai depender se está ligado na rede de 110 ou 220 volts. A comutação do FET, que está aqui nesse pino, vai fazer com que o campo eletromagnético aumente, diminua, e esse componente, um duplo diodo, muito utilizado nos conversores DC-DC de computadores, vai criar a tensão de saída. Essa tensão ela é filtrada por aqui só estão dois, mas são 3 capacitores, dando aproximadamente 1000 microfarad. E aí vem a pergunta, para que valores tão altos de capacitores se estamos trabalhando com uma frequência de 40, 60 ou 100 kHz? É que, na verdade, o consumo dessa fonte, isso aqui vai ligado ao notebook, ele chega aqui a 70 watts aproximadamente, vai gerar uma corrente de quase 4 amperes. E claro, se eu estou gerando uma corrente relativamente alta, eu descarrego rapidamente os capacitores. Por isso, eu tenho que ter um valor maior e uma reposição de energia para que eu tenha o menor ripple possível. O ripple dessas fontes praticamente não existe, porque, como eu disse, a frequência é muito alta. Esse resistor e esse capacitor que estão em paralelo com os diodos servem para que, na hora que a tensão aqui desse lado do transformador caia e os diodos entrem em corte, aquele surto de corte ou arco voltaico, arco voltaico dentro de um diodo, sim, existe arco voltaico que ocorrerá dentro do diodo. E a absorção, tanto desse quanto desse, quando eles cortarem, porque eles estão em paralelo, para conseguir essa corrente alta. E aí, na hora que a tensão aqui fica negativa em relação a esse ponto, e eles são levados ao corte, ocorreria um arco voltaico dentro dos diodos, que é absorvido por esse resistor e capacitor. Então, eles aumentam, esse conjunto aumenta a vida útil dos diodos. Interessantíssimo isso, né? Outra dica, outro macete, grande macete aí para sua prática. Então, a partir dessa tensão estabilizada de 19 volts, estabilizada, na verdade, eu vou precisar desse circuito para que ela realmente seja estabilizada. Começamos agora a tirar uma amostra que vai vir para cá. Muita atenção, pessoal do módulo 1. Muita atenção. Olha só, pessoal do módulo 1 que está na 4ª, 5ª aula, deem uma olhada aqui numa aplicação muito objetiva para o que vocês estão vendo. Temos aqui um divisor de tensão que, para a maioria dos técnicos, isso aqui não vale de nada. São apenas componentes aí que estão fazendo alguma coisa ou limitando corrente. Não, nada disso. 19 volts, tem um resistor de 69,8K e aqui embaixo eu tenho um paralelo de 909 por 10,2K. 909 por 10,2K, caramba, esse aqui tem quase 1000, né? Tem quase 1 mega. Então ele é 100 vezes maior do que esse. Para quê? Para que eu tenha uma resultante pouco menor que 10,2K, porque esse valor aqui é bem maior que esse. Vamos fazer o cálculo certo? Que aí vocês vão entender. Vou usar aqui uma calculadora para fazer o cálculo mais exato. 909 dividido por 10,2 tem uma relação de 89 vezes, quase 100 vezes. 89 vezes é a relação entre os dois. E agora eu vou pegar
89 mais 1, que dá 90, e pegar 909 e dividir por 90. 909 dividido por 90 será igual a 10,1K. Viram que interessante? Esse cálculo paralelo é muito simples. Veja as proporções e você já vê tudo isso até a aula 7 do módulo 1. Então eu tenho 69,8K e 10,1K. E agora vamos fazer o cálculo para saber a tensão daqui. Mas Mário, isso é importante! Claro, é aqui que se define, por esse divisor de tensão, se define essa tensão de saída. Eu não acredito, Mário! Um divisor de tensão definindo tensão de saída? Sim! Vamos fazer um cálculo também aqui rápido. Se eu pegar 69,8 e dividir por 10,1, eu terei uma relação de 6,9. 6,9 vezes. Essa será a relação. E agora eu vou pegar os 19 volts e dividir por 7,9. Que vai dar uma tensão aqui de 2,4 volts. Pronto, olha que legal. Na verdade, essa tensão aqui surgiu devido a essa tensão, mas vocês já vão ver que coisa interessantíssima. Daqui eu vou ao amplificador de erro. Vamos fazer aqui um... E agora eu vou desenhar o amplificador de erro para que vocês entendam o que está ocorrendo. Então vamos lá. O que é o amplificador de erro? O amplificador de erro, apesar de ali estar marcado como se fosse um Zener, vamos ver. Olha lá, como se fosse um Zener. Ele quer dizer aqui que ele é um estabilizador de tensão controlado. Mas vamos ver internamente como ele é. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho um transistor, pode ser bipolar, FET, mas um transistor, 2,4 volts, menos 0,6 vai dar 1,8 volts. Então, aqui no emissor do transistor, eu deverei ter 1,8 volts, e vou colocar um Zener de 1,8 volts. Esse Zener, por sua vez, recebe uma polarização proveniente do coletor do transistor. Então, o que acontece aqui? 2,4 e aqui tem 1,8 volts. Com essa configuração, eu posso dizer que, se eu tenho aqui 2,4 e aqui eu tenho 1,8, esse transistor será polarizado. E esse transistor sendo polarizado, vou resumi-lo aqui, uma resistência variável, ele vai acionar o fotoacoplador, o LED, que está dentro do fotoacoplador. À medida que eu chego em 2,4, haverá uma corrente circulante base emissor. Vejam os vídeos da série anterior que fala sobre transistores. Vai polarizar e ele trabalhará no que se chama de amplificação, ou seja, adquirirá uma resistência média que vai acender esse LED numa média proporção, numa luminosidade média. E esse, por sua vez, que é o acoplador óptico, vai passar essa luz para o transistor fotoacoplador, o transistor sensor de luz, que também está dentro do fotoacoplador. Então, disso aqui, entramos no integrado fotoacoplador e podemos fazer uma iluminação maior ou menor. Então, essa configuração de resistores e de valores precisos é para se chegar aqui numa tensão
que se eu não colocar, por exemplo, eu vou colocar 10K e 68K, vou chegar próximo a isso? Vou. O problema é o chegar próximo, porque aqui temos uma tensão muito estabilizada em 1.8 volts. E o transistor, chegando em 2.38, ele já começará a ser polarizado, e 2.42 ele estará muito bem polarizado. Então uma pequena diferença de tensão aqui o levará a uma maior ou menor polarização. Isso é muito preciso e é por isso que eu utilizo resistores não somente de valores muito quebrados, como também de tolerâncias de 1%, 2 a 1%. E peraí. Então, esse transistor é polarizado a partir de 2,4 volts? Isso. Vamos fazer aqui uma alteração no valor desse resistor para 20K. Se eu colocasse aqui um resistor de 20K, provavelmente a tensão da fonte iria variar. Não é isso que nós estamos falando? Porque eu coloquei esses resistores para que eu determine 19 volts. Só que agora eu alterei esse valor aqui para 20K. Vamos fazer uma conta redonda aqui, ó, 70 dividido por 20. Uma relação de 3,5. Aí, como aqui eu tenho uma tensão fixa, que sempre será essa, porque quando chegar nessa o transistor será polarizado, como aqui eu tenho 2,4 volts, e esse resistor é 3,5 vezes maior do que esse, eu pego esses 2,4 volts e multiplico por 3,5, que vai dar uma queda de tensão de 8,4 volts sobre esse resistor. Aí, pessoal do módulo 1. Poxa, estou calculando esse negócio de resistores, mas qual a aplicação? Está aqui, ó. Uma queda de tensão de 2,4 num resistor de 20 ohms gerará, na lógica série, uma... Pessoal, cuidado, hein? A corrente para cá é muito menor do que circula aqui. Portanto, isso aqui é que manda no circuito. Então, vejam só, 2,4 num resistor de 20K, eu vou ter a tensão aqui de 8,4 volts proporcional nesse resistor de praticamente 70K. E aí, o que vai dar na saída? Por realimentação, ou seja, controlando o brilho do acoplador óptico, nós vamos controlar a largura de pulso do PWM, do circuito oscilador, que vai fazer com que o MOSFET sature mais ou menos e vai criar uma tensão de saída de quanto? Mário, o que a gente responda? Claro, se você tem 2,4 aqui e 8,4 volts, que seria a lógica de queda de tensão nesse resistor, qual seria a tensão de saída? É só somar 8,4 com 2,4, que dá 10,8 volts. Então, a tensão de saída passa a ser 10,8 volts e não os 19 que nós calculamos. Mas também poderíamos aqui fazer uma alteração para 5K ou 4K7, vamos colocar 4K7. 4,7 em relação a 60, aqui não esqueçam sempre 2,4. Então nesse aqui já está definido que ele receberá 2,4 volts. Mas agora o valor é 4K7, vamos fazer a relação entre eles. 69,8 dividido por 4,7, que dá uma relação de 14,8 vezes. Então, essa tensão de 2,4 será multiplicada por 14,8, que dará 35 volts sobre esse resistor. 35,6, mas vamos arredondar. 35 volts sobre esse resistor. Se eu já tenho 2,4 mais 35 volts, a fonte subirá para 37,4 volts. E o seu notebook já era.
Na verdade, aqui é apenas um exercício para mostrar o quanto esse divisor de tensão é importante para a estabilização da fonte e mantê-la de uma forma correta. Uma alteração nesses componentes vai gerar um pipinão. Por quê? Porque olha só, vamos dizer que aqui realmente tem 4,7 e vamos dizer que aqui tem 10 volts. A fonte está trabalhando e aqui tem 10 volts. Mas veja só, 10 volts aqui iria gerar uma tensão aqui de 1 volt, menos que 1 volt. Menor que 1 volt. Menor que 1 volt, esse transistor está cortado. Se esse transistor está cortado, o LED interno do acoplador óptico está apagado. Esse transistor está cortado e a tensão que é elevada ao meu circuito do MOSFET, o meu circuito oscilador, que vai excitar o MOSFET, vai fazer com que ele trabalhe bem saturado, menos cortado, mais saturado, menos cortado, que vai elevar a tensão da fonte e vai para 20, e vai 20, aqui já foi para 2, mais ou menos, e vai para 30, até que chega finalmente, 30 e essa daqui vai subindo, até que chega finalmente aos 37,2 volts. E aqui aos 37,4 volts. E aqui aos 2,4 volts. No instante que chega em 37,4, o transistor é polarizado, acende esse LED e aí começa a reduzir ou a fazer o controle da forma de onda PWM. Portanto, pessoal, isso aqui é fundamental e alguns alunos até me perguntam quando estão fazendo o módulo 1, por que eu estou perdendo tanto tempo nesses resistores, Mário? Porque você vai precisar não somente para entender essas áreas, como também entender o que vai acontecer aqui com o transistor, que também é um transference resistor, resistor de transferência. Agora chegou sua hora de pôr em prática tudo o que foi visto aqui. Pega uma fonte chaveada ou regulada mesmo, pois o amplificador de erro funciona da mesma forma em ambos circuitos. Faça as medições de tensão, aumentando e diminuindo o consumo da fonte, e verá o que ocorre, principalmente nesse ponto aqui, e verá o que ocorre na saída do amplificador de erro. É fantástico! Verifique também os valores usados no divisor de tensão, que são os resistores que estão ligados da saída da fonte até o massa. Bom, e esses criam a tensão de referência para o amplificador de erro. Enfim, por hoje é só. Mas não pararemos aí. No próximo vídeo veremos em detalhes como será feito o desarme dessa fonte e que deixa o técnico completamente perdido. E o mais interessante, que esse circuito utiliza um outro acoplador óptico. Portanto, não perca o vídeo da sequência. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para amigos e de marcar no sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora e dê o seu like para que o YouTube distribua isso para muita gente. Um beijo no coração!